está na linha para conversar com a gente, a doutora Margarete Dalcomo. Ela é pneumologista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. Bom dia, doutora Margarete, como vai? Bom dia, Bianca. Um prazer falar com você e seus ouvintes. Bom tê-la aqui também. Queria saber, diante desses números que o Diogo nos apresenta, qual é o nível de alerta que a população tem que ter para esse momento da pandemia? A senhora considera que estamos vivendo uma segunda onda ou ainda não? Olha, Bianca, eu considero essa discussão, inclusive, artificial, porque a situação está tão grave que não importa se ela é ou não é segunda onda. Na verdade, nós nunca saímos da primeira onda. E eu acho que nós estamos vivendo um momento tão grave, nesse momento, de recrudescimento do número de casos, e há uma responsabilidade que eu gostaria de reiterar, eu já me manifestei sobre isso outras vezes, que está, em primeiro lugar, ligada às autoridades. Não é possível, né? Nós já sabemos que o processo eleitoral não contribuiu, apesar de todos os cuidados tomados pelo TSE, nos locais, etc., mas ele não contribuiu de modo algum para facilitar. Ao contrário, ele facilitou a transmissão de doença no sentido de que deixou muita gente aglomerar em alguns locais, né? Embora tenha havido uma abstenção importante, como nós sabemos. O que não é possível é que a fiscalização permita que estejam ocorrendo festas e aglomerados de pessoas, como nós temos visto, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Festas na Marina da Glória, luau no Arpoador. Então, assim, a ilusão que as pessoas têm de que o fato de estarem ao ar livre não vai permitir que haja transmissão, isso é uma mera ilusão. Tudo aglomerado daquele jeito, sem máscara, é uma coisa inteiramente irresponsável. Eu considero uma irresponsabilidade coletiva, mas eu gostaria de chamar a atenção de que as autoridades têm sido extremamente negligentes, Bianca, em não fiscalizarem e não impedirem essas manifestações. Essas manifestações são deletérias, muito perigosas para aquelas pessoas e, sobretudo, para as famílias que estão em casa. Aqueles jovens, né, muitos eram jovens, vão levar doença para as pessoas mais idosas que eventualmente estejam em suas casas. Então, assim, nós vemos isso tudo com extrema preocupação e eu diria mesmo de maneira muito sincera, com muita tristeza, porque nós estamos repetidamente alertando a população que não faça isso. Mas, enfim, o que nós temos visto é muito ruim. Sim. Tem muitos ouvintes participando, com dúvidas, não quero perder tempo aqui, vou passar já a bola para o Fred para que a gente consiga otimizar ao máximo e responder as dúvidas dos nossos ouvintes. E tem um questionamento, doutora Margarete, do Giovanni Godinho, que é nosso ouvinte aqui de Santa Maria, no Rio de Janeiro, justamente sobre essa questão que a senhora colocou das campanhas eleitorais. Essa alta dos casos na Covid, na opinião da senhora, a senhora já falou um pouco sobre isso, tem relação direta com as aglomerações causadas pelas campanhas políticas nas ruas do Rio de Janeiro? O negócio foi completamente descontrolado, né, doutora? Isso tem relação e quem tem que ser cobrado diretamente por isso, na sua visão? Não tenho dúvida de que a campanha política e esse período agora tem sido extremamente danoso para a transmissão. Qualquer coisa que facilite reunir muitas pessoas e, sobretudo, né, como nós temos visto algumas cenas veiculadas pelos órgãos de imprensa, né, pessoas se abraçando, se cumprimentando, contrariando todas as normas sanitárias, as quais nós vimos repetidamente alertando as pessoas desde março, desde o início de março, quando a epidemia aqui chegou. Então, assim, eu considero isso tudo, acho que as campanhas eleitorais, em que pese o momento, e nós entendemos, elas foram extremamente danosas, no sentido de deixar aglomerar pessoas sem as proteções individuais recomendadas, sem o distanciamento coletivo recomendado, e, portanto, elas não contribuíram para favorecer o controle dessa transmissão, que já é tão alta e há muito tempo, né? Lembrando de que nós nunca obtivemos uma redução, como está acontecendo nos países europeus, onde, obviamente, lá é a segunda onda, porque eles conseguiram um controle muito grande, né, uma redução muito significativa do número de casos. E agora um incremento grande com as aberturas ocorridas no final do verão europeu e agora com o período de inverno chegando. Não há dúvida de que a situação europeia é extremamente complicada e se traduz como uma segunda onda. Mas eu não tenho nenhuma ilusão
de que nós estamos sob alto risco no Brasil de termos uma segunda onda realmente real, quer dizer, epidemiologicamente falando, sobretudo em algumas áreas urbanas, como Rio de Janeiro, por exemplo. Então, Doutora é um alerta Margarete, que eu peço, mais uma vez, às autoridades que não permitam. Gostaria que a senhora comentasse aqui o ponto de vista do nosso ouvinte Roberto, me manda por e-mail a seguinte mensagem, dizendo que ele observou em alguns momentos que os médicos sabiam lidar melhor com a pandemia ao longo do tempo e, com isso, as internações em CTI, em leitos de CTI, pareciam estar diminuindo. Agora, assusta ele o fato de, novamente, essa ocupação em leitos de CTI já passar de 90%. Como é que a senhora vê essa questão? Não, são duas coisas diferentes. Houve realmente uma redução grande de internação em leitos de terapia intensiva, porque houve uma curva, digamos assim, de aprendizado muito grande entre todos nós. Então, nós otimizamos maneiras de ter o paciente sem precisar ir para ventilação mecânica. Muito isso foi um aprendizado universal. E isso ocorreu paralelamente a uma redução no número de casos com um relativo controle de transmissão. Porém, nós estacionamos o patamar de transmissão muito alto. Então, agora, com esse recrudescimento do número de casos, é natural, não tem nenhuma surpresa de que, infelizmente, a taxa de ocupação de leito de casos graves irá aumentar. Então, não é que... Então, assim, são duas coisas diferentes. A curva de aprendizado dos médicos favoreceu, dos profissionais de saúde todos, favoreceu a que o número de internações de casos que ficassem muito graves tenha se reduzido. E agora, com o aumento... Então, assim, é a epidemiologia que faz essas respostas ocorrerem. Agora, doutor, esse recrudescimento de agora e essa possível segunda onda que viria mais adiante em áreas metropolitanas, como a senhora citou, podem ser mais fatais do que esse período que a gente viveu no começo da pandemia, porque é mais difícil controlar agora as pessoas que estão cansadas de quarentena, de isolamento, de cumprir essas regras, mais difícil fechar o comércio. O que a gente pode esperar mais adiante? Uma explosão de casos, de mortes? Isso, claro, se não tiver vacina. Olhando para frente, qual o cenário que a gente pode encontrar? Olha, vacina não é agora, Fred. Nós dissemos isso dezenas de vezes, não é? De nada adianta ficar esperando a situação se complicar e nós termos uma tragédia humanitária já tão grande como ela já foi no Brasil, com essa letalidade tão alta. Vacina não é agora, vacina para o ano que vem. Nós estamos à beira de ter uma segunda onda agora. As festas de fim de ano nos preocupam enormemente. Nós já fizemos esse alerta e farei de novo agora. Não pode ter Natal e nem Réveillon. Natal tem que ser festinhas de gente, de muito pouco número de pessoas nas casas e não pode ter aquelas, infelizmente. Nós estamos vivendo um ano diferente em nossas vidas. A pandemia recrudesceu. A situação brasileira preocupa muito. As autoridades precisarão intervir. Medidas de fechamento precisarão, sem dúvida nenhuma, serem retomadas, como já o foram, por exemplo, em cidades grandes que sofreram muito, como Londres, por exemplo, que está em lockdown, como Portugal, que fechou fronteira, como a Espanha, que fechou fronteira. Não tem jeito. Quando recrudesce, para que nós interceptemos essa cadeia de transmissão, é preciso que medidas duras sejam tomadas. E isso, muitas dessas medidas, eventualmente, poderiam ter sido evitadas se a própria sociedade tivesse colaborado e as autoridades tivessem colaborado mais. Se nós tivéssemos tido um discurso homogêneo entre nós, a ciência, a comunidade acadêmica e as autoridades. E isso, infelizmente, não houve no Brasil. Doutora Margarete, sobre vacina, o que a senhora pode nos atualizar a respeito dessa luz no fim do túnel aí? A Fiocruz, que está trabalhando em parceria com a AstraZeneca, com a Universidade de Oxford, já tem uma expectativa de receber 130 milhões de doses para o ano que vem, até o fim de 2021. Quais são as novas aí que a senhora pode também nos passar? Olha, Bianca, sem dúvida nenhuma, nós temos luz no fim do túnel, né? Mas várias vacinas serão aprovadas, né? Nós não temos nenhuma dúvida disso, né? As vacinas todas que estão em fase 3, né? Não só a vacina de Oxford Fiocruz, né? AstraZeneca Fiocruz, mas a vacina da Coronavac, a vacina da Pfizer, a da Johnson, muito provavelmente
né? O prognóstico é de que todas essas vacinas sejam aprovadas ao longo dos próximos meses. Mas isso tem um período entre a fase 3 ficar pronta, publicar os resultados, é uma análise interina, né? Porque você acompanhar uma fase 3, você tem que ter 1 ano de acompanhamento dessas pessoas, né? Todas as vacinas, né? Nós começamos agora, recentemente, uma nova vacina para a Covid-19, que é a vacina BCG, que começamos também na Fiocruz, em Mato Grosso do Sul e no Rio de Janeiro. Então, todas essas vacinas, a tendência é de que elas sejam, ao longo dos próximos meses, registradas e aprovadas, ou inversamente, né? Aprovadas e registradas. Então, isso tem um tempo para que as vacinas estejam disponíveis. Então, ao longo do primeiro semestre do ano que vem, muito provavelmente perto do fim do primeiro semestre, nós devemos ter vacinas disponíveis para a população brasileira. E a nossa produção da Fiocruz, com o acordo de transferência de tecnologia, nós teremos, ao longo do ano de 2021, vacina suficiente para 130 milhões de brasileiros, só com uma vacina. Então, se isso se somar às demais vacinas, que também serão aprovadas, muito provavelmente, eu acho que o Brasil tem um prognóstico, digamos assim, bom nesse sentido, porque o protagonismo do Brasil em relação às vacinas foi muito bom. Né? Então, assim, mas não é para agora. Ok. Doutora Margarete, muito obrigada pela conversa com o ouvinte do CBN Rio. Um bom dia e bom trabalho. Muito obrigada e bom trabalho para você, Bianca, para vocês, Bianca e Fred. Bom dia. Margarete, tal como pneumologista, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, referência no tratamento e na pesquisa sobre coronavírus, a gente está acompanhando de perto todas as novidades e vai atualizando para você, mas fica a mensagem. Estamos vivendo um momento muito delicado de recrudescimento dos casos de coronavírus no nosso estado, no nosso Rio de Janeiro. E não devemos baixar a guarda. A gente precisa pensar na gente e especialmente no próximo.